Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Claro, estudando, né? Que é o que importa nesse tempo, né? Que a gente tá separadinho, né? Em sala. Mas vamos lá, continuar nossas aulas. Hoje a gente vai de literatura. E a gente vai aprender um pouco sobre Barroco, tá? Barroco que foi uma escola literária muito boa, né? Em relação a artes, que a gente pode ver ouro, né? Riqueza, luxo, né? Então vamos comigo para a gente aprender um pouco e vamos desvendar sobre essa escola literária. Então vamos começar a falar um pouco sobre a introdução dessa escola literária, ok? O Barroco de Portugal teve início em 1580, que foi o ano da morte de Luís de Camões, que lembra que ele foi do classicismo e ele foi um dos grandes escritores da língua portuguesa e da literatura portuguesa, certo? Esse período vigorou em Portugal até 1756, com a Fundação Arcádia Lusitânia e o surgimento de um novo estilo, certo? Que foi o arcadismo, que a gente vai ver depois, tá? O barroco literário em Portugal teve como maior representante o padre Antônio Vieira e sua obra Os Sermões, né? Os Sermões, que é mais conhecida, escritas em estilo conceptista, ok? O contexto histórico dessa escola vai iniciar durante o período de colonização do Brasil, ou seja, quando os jesuítas, né, e os portugueses vieram para o Brasil. E se houve diversos conflitos contra os holandeses, no caso o povo da Holanda, que tentava conquistar o Brasil, né, de alguma forma, tá? No geral, a Europa enfrentava momentos de crise entre o humanismo renascentista e medievalismo religioso. Em resposta à reforma protestante, que foi feita por Lutero, lá no classicismo, a Igreja Católica deu início a um novo movimento que foi a Contra-Reforma, tá? Que isso ocasionou a morte de muitas pessoas porque houve a perseguição da, da galera luterana, né? Do movimento luterano. Assim, a Igreja Católica retomou sua autoridade e a divisão do cristianismo foi estabelecida, né? Que foi a questão dos protestantes e dos católicos. O cristianismo foi dividido nessas duas partes. Nessa época, o Conselho de Trento autorizou a criação da Companhia de Jesus, que uma dessas pessoas que participou da Companhia de Jesus foi o padre Antônio Vieta e o padre José da Chieta, que veio para cá para o Brasil, né, para colonizar os índios, né, catequizar os índios, né. E ele teve um papel muito importante, tanto José de Anchieta como o padre Antônio Vieira lá em Portugal. Vamos para a característica. O exagero e minúcia nos detalhes, ou seja, era muito minucioso, mas tinha que ser exagerado, até porque as pessoas tinham que entender, né? Temática religiosa e profana. O que é uma temática religiosa? Que fala da religião, que fala de Deus. Já o profano é o contrário, que fala do homem, que fala da carne, que fala do pecado, entre aspas. Dualidade e complexidade. O que é dualidade? Por exemplo, céu e inferno, Deus e o homem, entendeu? Sempre existiu essa dualidade no barroco, tá? Bem e mal, né? E a complexidade, porque isso aí era muito complexo de se explicar e era muito fácil para a igreja controlar o povo através dessas explicações. O uso de figuras de linguagem. Aí as figuras de linguagem que a gente viu anteriormente em sala, né? A antítese, o paradoxo, a anetonímia, a onomatopeia, entre outras que a gente já viu, né? Contrastes e conflitos. O que é contraste? É aquilo que é contrário. E conflitos também, porque existia aquela escola que foi o classicismo, que vinha com aquela questão da métrica e da forma, e vem o barroco que vem fazer esse conflito diante do ser humano, né? Diante da história do ser humano,
Meu Deus, eu tenho um bem e um mal, eu preciso saber o que é céu e inferno. Por quê? Existiam conflitos no íntimo, né, no pensamento do ser humano. Teocentrismo versus antropocentrismo. Teocentrismo, vamos lembrar, Deus como centro de tudo, e antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Cultismo e conceptismo é uma coisa que a gente vai ver mais na frente, né, ainda nessa aula, tá bom? Vamos lá, cultismo e conceptismo. O cultismo significa jogo de palavras. O poeta Luís de Góngora, que foi um poeta espanhol, ele chamou de gongorismo porque precisava de termos, vocabulários mais rebuscados para falar sobre determinadas coisas, ok? E existia esses termos para expressar ideias, ou seja, muitas pessoas viam na questão do gonorismo, que era o cultismo, né? Uma forma tão bela que não tinha como questionar, né? Não tinha como questionar, tá? Já o conceptismo, que significa o jogo de ideias, também é chamado de quevedismo, que foi para o Francisco de Quevedo, que foi um poeta espanhol também, mas ele foi na poesia, tá? E ele tinha um jogo de ideias, tá? O jogo de ideias que era aquela questão do contraste, tá? Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória. Ou seja, tanto faz o jogo de palavras como o jogo de ideias, eles podem fazer com que a pessoa tenha conflitos, certo? Porque a minha ideia não é a sua ideia, né? Então, nem a minha palavra é a sua palavra. Eu posso estar dizendo uma coisa que é literal, por exemplo, Estado. Eu posso falar que o Estado é o significado dele literal. Estado, como eu estou. Mas eu posso dizer que o Estado é a forma de uma cidade, né? O lugar onde uma cidade se encontra. Entendeu? É mais ou menos assim. Principais autores dessa escola: Padre Antônio Vieira, que foi o sermão de Antônio aos Peixes, Sermão da Sexagésima, que é o mais conhecido, Sermão do Bom Ladrão e etc. Ele sempre usava a questão bíblica para colocar o homem a pensar e levar o homem a Deus, né? Padre Antônio Manuel Bernardes, né? Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo, Sororo Mariana Alcoforado, Antônio José da Silva, entre outros, né? Que exemplificaram um pouco sobre o barroco. Mas a gente vai se ater a Padre Antônio Vieira, que é o mais conhecido, tá bom? Vamos lá na pintura, quem foram os principais autores: Caravaggio, da Itália, Giovanni Baglioni, Mattia Preti, Diego Velázquez, Rubens, Franz Hals, Jan Vermeer, Anton van Dyck, né? Na arquitetura foi Francesco Borromini, Pietro de Cortona, né? Que foi na Itália. Na escultura, Bernini. E na música, Vivaldi, que é um dos compositores de música clássica que é conhecido no mundo todo e é bem renomado, né? Então a gente tem como ter base nele e estudar um pouco sobre ele também nas próximas aulas. Com isso, a gente termina a aula de hoje sobre barroco, né? Um pouco, né, da história sobre barroco. Qualquer dúvida vai estar lá na plataforma e vai estar no grupo. Essa aula do slide, aula online, tá? E uma atividade eu vou deixar durante o dia, ok? Qualquer dúvida vai estar no grupo, na plataforma. E vocês podem perguntar no grupo ou no meu privado, ok? Um beijo a todos, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.